Aleluia. Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Igreja que me ouve, abra sua Bíblia no livro de Juízes. No seu capítulo 16. Seu verso 4. Juízes 16, verso 4. Aleluia. Para ganharmos tempo, irei fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que se consiste a sua grande força, e com que poderíamos açoitá-los dele e amarrá-los, para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. A igreja podeis assentar. Há uma palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. A igreja que está aqui, eu lhe peço um momento de toda a sua atenção. O versículo em que nós lemos vai nos dizer sobre a história de Sansão. Sansão é alguém totalmente marcado e a sua história está 100% vinculada a um erro que ele cometeu. Ao falarmos o nome Sansão, automaticamente nós ligamos o nome Sansão a Dalila, a quem ele caiu. Porém, a história de Sansão tem mais a nos ensinar. A história de Sansão tem mais a nos ensinar nessa noite. Sansão é alguém que ele nasce de uma mulher, cuja essa mulher não podia gerar. Essa mulher gera Sansão. O anjo do Senhor desce à terra e afirma a ela que ela é estéril. Porém, ela geraria um menino. E esse menino seria Nazireu da casa do Senhor. Nazireu no Antigo Testamento significa que um homem, alguém é separado e escolhido por Deus. Perceba que Sansão, antes mesmo de nascer, ele é alguém escolhido por Deus. E Sansão cresce e não tem dúvidas que ele é alguém diferente. Porém, quando o anjo vai falar essa profecia a essa mulher, ele revela que ela não poderá se contaminar com a terra, nem com comida, nem com bebida. E o menino não poderia passar nenhuma navalha em sua cabeça. A igreja que me ouve, grita amém. Essa mulher gera esse menino cresce. Porém, como eu falei, a sua história está atrelada a erros. E esses erros não começou lá na frente, quando ele cai com Dalila. Começou muito antes. E eu te afirmo e vou te explicar por que Sansão começa a cair. Sansão começa a cair porque ele começa a brincar com princípios. Princípios esses que ele nunca deveria ter tirado de sua vida. Eu vou te explicar por que Sansão cai. Há dois motivos principais. Primeiro, eu já afirmei, ele brinca com princípios que ele não poderia brincar. Segundo motivo, Sansão, em certo momento de sua vida, ele não atrela mais o espiritual ao lado material. Por ser algo material, por ser algo físico, ele não está mais atrelando ao lado espiritual dele. E ele está em decadência espiritual por esse motivo. Deixa eu te explicar mais ou menos o que está acontecendo com Sansão. Não é muito diferente o que acontece nos nossos dias de hoje. Estamos brincando de princípios que em toda a nossa vida nós nunca brincamos. Nós, hoje em dia, há quanto tempo você não ora antes de colocar a comida do almoço na boca? Houve-se um tempo que nós éramos tão espirituais e não brincávamos de princípios, que não se tinha coragem de se alimentar antes de orar pela comida que você estava se alimentando. Aleluia! Não se tinha coragem de abrir
a bolsa do supermercado antes de orar e santificar a Deus. Perceba que nós estamos brincando de quebrar princípios, porque antes você fazia e hoje não faz. Não acontece diferente com Sansão e não acontece diferente com a igreja. Não se pegava no microfone antes de você estudar a palavra. Não se pegava no microfone antes de você presenciar a escola dominical. Porque estamos brincando de quebrar princípios. Eu lhe pergunto. E Sansão nos revela que isso não é bom. E Sansão nos revela lá na frente que isso faz quebrar, porque tem brincado de quebrar princípios. Princípios esses que estavam intrínsedos em suas vidas. Porque em nosso meio é tão fácil enchermos os cultos que é do sobrenatural, tema sobrenatural. Porque em nossos dias atuais é tão fácil enchermos esses cultos e tão difícil enchermos os cultos de palavra. O culto da palavra está vazio. A escola dominical ninguém vem. Porém, o culto que tem propósito, você vem. Você não busca Deus na quarta, você não busca Deus na quinta, você não ora na sexta, você não se santifica no sábado, você não jejua no domingo, você nem lembra de Deus na segunda, mas na terça você acha que vai chegar aqui e vai receber de Deus porque você deu meia dúzia de glória e fez seu Deus. Estou sendo incomodado pelo Espírito Santo há muito tempo, de falar palavras que ninguém mais está falando, de voltar a princípios que se quebraram e nunca mais voltaram, porque ninguém mais nos confronta por isso. A igreja não é mais confrontada e por isso não há mais crescimento. Não vemos mais o Espírito Santo atuando como ele atuava antigamente. Muito lembro eu, quando era muito jovem, morava lá em Cabuçu, Nova Iguaçu. Teve uma mulher muito parecida com a pastora Sueli. Mulher essa que também era pastora, é igual. A gente ficava com medo de olhar para ela igual fica com a pastora Sueli. A diferença dela é que ela usava coque e saião, hoje, mas é a mesma santidade. E essa mulher colocou no seu coração um propósito de semanas. Nessas semanas, nós íamos à igreja aos sábados, 6 horas da manhã. Saímos 6 horas da noite, orando e jejuando, porque tem se quebrado princípios. Por que é tão difícil jejuar hoje em dia? Por que é tão difícil se santificar hoje em dia? Aí meia dúzia jejua, se santifica, busca, e o resto rema na santificação de quem está buscando. Você só abre a boca para dar glória quando sai daqui alguma coisa, porque você não sabe os motivos de glorificar o nome do Senhor. Aí sai da igreja falando que o culto foi ruim, que não foi pregado verdades bíblicas. Sai da igreja falando que o pregador não tem unção, porque você não tem mais motivo de glorificar. Se você tivesse motivo de glorificar, você já entraria glorificando. Você já entraria se santificando. Você não quebraria princípios. Eu vou voltar para a história de Sansão, porque há fariseus que vão falar que eu peguei versículo isolado para falar o que eu queria. Meu corpo treme de temor ao Deus dos deuses, de brincar com a palavra. Há pessoas que estão brincando de dormir. Há pessoas que estão brincando de ser crente. E Deus está falando, vai quebrar. Se não voltar a se santificar, se não voltar a ter princípios, vai quebrar. Eu vou voltar para a Bíblia, eu amo ela, não tem problema. Sansão, ele continua a sua jornada. Eu não cheguei em Dalila ainda. E ele vem quebrando princípios
Quebrando tanto que chega em um certo período que ele vai a um certo reino. Chega lá, ele conhece uma certa mulher. E aquele reino era dos fariseus. E seu pai fala a ele: por que você vai lá? Filisteus, perdão. Por que você vai lá buscar essa mulher? Em nosso reino há tantas mulheres, por que você vai lá? Mas a Bíblia nos afirma que era o poder de Deus, para o poder de Deus ser aperfeiçoado naquele lugar. Sansão vai e ao chegar naquele lugar, ele é atacado por um leão. Após ele ser atacado por um leão, ele abre esse leão da boca até os pés, como se não fosse nada. O poder de Deus na vida dele é tão grande que ele abre esse leão como se fosse qualquer um outro animal. E Sansão brinca tanto de princípios que esse animal fica ali. E por dias, abelhas se apossam daquele animal. E há certo dia que essas abelhas produzem mel. Sansão pega esse mel, bebe esse mel e dá ele à sua família, a seu pai e a sua mãe, quebrando o voto nazireu da casa de Deus, quebrando o voto dos israelitas, porque Sansão estava brincando de quebrar princípios. E nós chegamos muito próximo de Dalila. Sabe o que acontece com Sansão? Acontece muito em nosso meio. Você não consegue mais atrelar a sua vida espiritual da sua vida física. Por esse microfone ser algo material, eu não consigo ver santidade nele. E é por isso que você não ora mais. E é por isso que você está falando com pessoas que não devem falar. E é por isso que você está conversando em horas que não é para conversar, se assentando em mesas que não era para se assentar. Porque você não consegue mais ver o lado espiritual simplesmente porque são coisas, simplesmente porque são matérias. Porém, Deus está falando: me buscai em espírito e em verdade. Não se santifica mais, não ler mais a Bíblia. E ainda tem coragem de falar que não tem tempo. Eu temo por isso. Eu temeria muito por isso. Eu sirvo a um Deus que Ele tem tanto poder, que Ele é capaz e Ele tem poder suficiente de te deixar numa cadeira de roda para você ter todo o tempo do mundo de adorar e se santificar. Eu creio num Deus tão poderoso que Ele é capaz de te deixar inválido, de andar, de fazer outras coisas só para santificá-lo todos os momentos e falar: agora eu sou o seu protetor, agora você confia em mim, eu irei te dar o alimento de todo dia, eu irei te dar tudo que você necessita, mas agora você não anda mais. E você tem coragem de falar que não tem tempo para adorar esse Deus. Eu estou arrepiado, porque há pessoas que estão brincando de ser crente. E é por isso que você fica tantas horas no Instagram e abrir a Bíblia só nos dias de culto. E é por isso que você não se lembra mais de orar. E só surfa na vida de quem está orando, de quem está buscando. Você não tem mais motivos para adorar. Sabe por quê? Eu volto para Sansão, porque você está quebrando portões com a força de seu braço. Mas deixa eu te falar uma coisa, é porque o Espírito ainda está contigo. Quando o Espírito for retirado, você não terá mais força. Sansão, ele está brincando de quebrar princípios, porém ele ainda continua com força. E vem o devorador e ele consegue quebrar nos próprios braços o portão. Eu vou te explicar o que é isso. Você não busca mais, porque o alimento que está na tua mesa é você que vai lá e trabalha. Se você tivesse a necessidade e tivesse em casa, você estava jejuando, você estaria orando, você estaria se santificando, porque não haveria alimento em sua mesa se você não buscasse ao Deus dos deuses. Você não busca mais, porque o teu trabalho te gera alimento. Porque a força do teu braço, por enquanto, está te sustentando. Porém, o Espírito não foi retirado do teu corpo. Continua brincando de princípio. O meu Deus manda me falar: vai quebrar!
estou sendo incomodado a falar coisas que há muito tempo não são faladas. Há muito tempo não são pregadas, porque não enche igreja. Essas verdades não enchem mais igreja. A igreja gosta de se arrumar, chegar bonitinha, sentar nesse banco no ar-condicionado, ir embora e não ser mais crente. Só ficar aqui debaixo dessas 4 paredes. Porém, eu não compactuo com mentiras. Eu me posiciono, eu me coloco na posição de alguém que não vai mais falar, mas não vai compactuar com mentiras. Não se santifica mais e acha que tá bonito. Crente virou patrimônio público. Todo lugar tem um crente. Ninguém discorda. Ninguém aponta o dedo. Toma cuidado. Aquele que não é apontado, aquele que não é criticado. Você que acha que todo mundo é teu amigo, tome muito cuidado. Há muitas chances de você estar indo remando com essa maré ruim. Você que não está indo contra isso e todo mundo te ama, todo mundo é teu amigo, tome muito cuidado com isso. Há muitas chances de você estar compactuando com maus, compactuando com coisas que não são santas. Aquele que se posiciona diante de Deus, ele é criticado. Aponta o dedo a ele, porque fala verdades que ninguém quer falar. Fala verdades que há muito tempo não são faladas. E hoje Deus me trouxe aqui para falar. E eu não quero que você glorifique. Você glorifica se você quiser. É com você e Deus. Eu não quero gritar no seu ouvido. Eu quero gritar na sua alma que ainda vivemos um evangelho de santificação. Ainda vivemos um evangelho de entrega. Eu não me importo com quem fala, com quem deixa de falar. Eu tenho certeza que se eu estivesse no cartaz, teria pessoas aqui me gravando. Eu não me importo com isso. Eu me importo de falar verdades que há muito tempo não são faladas. O evangelho ainda é tudo em nossa casa. E ele está sendo quebrado porque estamos brincando de quebrar princípios. Não se tem mais oração. Há quanto tempo nós não fazemos mais cultos de oração? Chegar aqui na igreja e orar por 2 horas. Há quanto tempo nós não chegamos aqui e fazemos jejum como igreja? Há quanto tempo você não busca mais Deus na tua casa? Há quanto tempo você não faz mais o que fazia antes? Está brincando de quebrar princípios, simplesmente porque as forças de seus braços ainda estão te sustentando. Porém, tome muito cuidado. Quando o Espírito sai de seu corpo, Deus manda te dizer: não vai mais para frente. Não vai continuar brincando com a minha palavra. Ainda tem aqueles que têm coragem de medir a santidade do outro, estando impuras. Ainda tem aqueles que têm coragem de chegar e falar para outros que ele não tem uma boa palavra, mesmo estando com a vida imunda. Lembra de Ezequiel? A água ainda está nos calcanhares, ô Ezequiel. Vem mais um pouco. Agora está no joelho. Perceba que quem está medindo a glória não é alguém daqui da terra, é alguém que veio do céu para medir. E tem pessoas que estão intrínsecas, em pecados, e mesmo assim acham que pode medir a glória e a santidade de outras pessoas. Brincando de ser crente, eu teria temor de brincar com a palavra de Deus. Há lá fora pessoas que acreditam em imagens. Imagens essas que têm olhos, mas não veem, boca, mas não fala, pés, mas não pode pisar. Mas eu adoro um Deus que tem o seu rosto e seu olho como chama de fogo. De sua boca sai uma espada de 2 gumes. Seus pés são como de latão reluzente. Eu ainda acredito nesse Deus, o Deus vivo,
Emanuel. Eu me responsabilizo por falar verdades, mesmo que essas verdades sejam duras de ser ouvidas, porque não há crescimento sem confronto. Não há crescimento, não há avivamento. Avivamento se tornou uma figura de linguagem. É um cartaz bonitinho escrito avivamento, mas não buscou, não jejuou, não orou. Eu estou encarregado de falar verdades que ninguém anda mais falando. Eu volto para Sansão. Sansão, ele continua brincando de quebrar princípios. Aleluia. Em certo ponto, ele se casa com Dalila. Glória. Cheguei em Dalila. Cheguei onde nós lemos. E após se casar com Dalila, Dalila é comprada. E o objetivo de Dalila é descobrir o segredo de Sansão. E por muitas vezes ela tenta descobrir esse segredo. De tanto quebrar princípios, Sansão não percebe mais o mal que está diante dele. É por isso que você fica conversando com pessoas que não deve conversar. É por isso que você fica navegando em internet que não é para navegar. E chega de noite, você está com ansiedade que não sabe de onde vem. Aleluia. Pensamento suicida que você não entende mais por que está tendo. Depressão que não sabe de onde vem, porque você está brincando de quebrar princípios e não consegue mais enxergar o mal que está à tua frente. Após isso acontecer por diversas vezes, Dalila tenta descobrir o seu segredo. Sansão mente, ela tenta, não consegue. E ela pergunta de novo, você está brincando comigo? Sansão mente de novo. E novamente ela tenta. Porém, ele não percebe mais, de tanto quebrar princípios, ele não percebe mais o mal que está à tua frente. Certo ponto, ele não aguentou mais e falou o seu segredo. Após falar o seu segredo, ela se apossou da vida dele, vendeu ele, e ele quebra o principal voto de sua vida, não ser mais nazireu da casa do Senhor, porque ele contou segredos que não deveriam ser contados. E após isso acontecer, ele continua. E interessante é que após ele quebrar esse segredo que era só dele e Deus, ela se apossa da vida dele. E Sansão é vendido e levado como alguém escravizado, porque quebrou princípios. Eu falo para uma igreja que deseja avivamento. Eu falo para uma igreja que deseja ser lavada e remida pelo Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Eu falo para uma igreja que ainda deseja o Espírito Santo, porque não vemos mais em nosso meio ações do Espírito Santo que em tantos tempos atrás nós víamos todos os dias. Porque não vemos mais o agir do Espírito Santo como nós víamos antigamente. É porque você tem quebrado princípios. E esses princípios estão te afastando. Porém, hoje, você entende, sendo confrontado, que esses princípios devem ser voltados à sua vida. Peço que a igreja fique de pé. Aleluia. Aleluia. Há pessoas que há muito tempo não conseguem receber o Espírito Santo, porque brincou tanto que agora a sua vida está afundada em iniquidade. Eu ainda acredito num Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Você que entende isso, você que foi confrontado e deseja mudar de vida, eu peço que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu peço que você coloque em sua mente motivos de adorar o Santo dos Santos. Eu peço que você coloque em sua mente e traga à sua mente o motivo de você estar aqui adorando o Deus dos deuses. Eu não vou falar palavras soltas para você levantar a mão. Eu quero que você entenda o Deus que você serve.
Eu quero que você entenda quem é o Deus que você serve e Ele é capaz de te renovar nessa noite. Ele é capaz de voltar todas as coisas que foram amarradas há muito tempo em sua vida. Ele é capaz de voltar a fazer sinais que há muito tempo você não vê, de fazer sentir coisas que há muito tempo você não sente, porque você precisa quebrar princípios. Mas hoje eu creio ainda num Deus que é capaz de desamarrar essas cordas. Desata essas cordas que estão te prendendo. Traga à sua mente aquilo que é santo. Traga à sua mente o Deus dos deuses. Em seu lugar, onde você está, eu lhe peço, a partir desse momento, ser provado. A partir desse momento, eu lhe peço que você somente glorifique o nome dos santos dos santos. E glorifique insistentemente, sabendo que Ele é o Deus de sua vida. Feche seus olhos. E o meu Deus não faz.